Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui da Teu Com Orgulho. E hoje a gente vai continuar a fazer o vídeo 2 sobre esse livro aqui, Anarquismo e Anticlericalismo, de Eduardo Valadares. Tá bom? Vamos falar hoje sobre a moral anarquista. Os anarquistas não admitem a possibilidade de uma moral absoluta, imutável e eterna. Se a gente concebe uma sociedade fluida, interseccional, autônoma e autogerida por pessoas que a constroem e a constituem, são sujeitos de sua própria história. Então, essa moral também é fluida, E é vivendo e construindo essas regras de convívio. Vamos continuar. A negação de uma moral burguesa não implicava de maneira alguma a negação de regras da sociedade, em sociedade. A definição do conceito de moral de Malatesta é bastante elucidativa, com a palavra Malatesta. A moral é a regra de conduta que cada indivíduo tem por boa. Pode achar-se má a moral dominante numa época, num país determinado, em certa sociedade, e com efeito nós achamos péssima a moral burguesa. Mas não se pode conceber uma sociedade sem moral, seja ela qual for. Nenhum homem ou mulher consciente que não tenha critério algum para julgar o que é bom e o que é mal para si e para os demais. Quando combatemos a sociedade presente, a moral egoísta dos burgueses, a moral da luta e da competência, opomos a moral do amor e da solidariedade, e tratamos de estabelecer instituições que correspondam a esta nossa concepção das relações entre os sujeitos. De outra maneira, como poderíamos achar mal que os burgueses explorem o povo? Então, procurando manter essa coerência, de certa forma, os militantes anarquistas eles eram bem decisivos quanto a essa questão da moralidade. Eles tentavam, de toda forma, fazer-se entender em seus grupos, que a vida cotidiana era efetiva e que a gente precisava construir essa moral que diferia da exploração burguesa já em nosso próprio meio, E eles falavam sobre isso, na defesa da supremacia da ordem anarquista, era fundamental preservar os valores, que eles construíam entre si ali. E aí, ele coloca aqui outra fala de Kropotkin, que Kropotkin, em um dos seus discursos, falando sobre a derrocada. Eu vou ler aqui como ele coloca, tá certo? No discurso do militante libertário, percebe-se a articulação entre a crença na vitória de seus ideais com a ardente convicção da derrota próxima dos valores burgueses e religiosos. A humanidade estava destinada a dirigir-se em direção à liberdade. Kropotkin saudava esses novos tempos. E ele falava assim: há épocas, temos dito, em que a concepção da moral muda completamente. Vê-se que o que se considera moral é da mais profunda imoralidade. Aqui era costume, tradição, venerada, mais imoral do fundo. Além, encontra-se um código de moral feito apenas em proveito de uma só classe. Fiquemos à margem e gritamos: abaixo a moral! Constitui um dever a prática de atos imorais. Saudemos essas épocas. São épocas de crítica. São sinal mais certo de que se faz um grande trabalho de pensamento na sociedade, a elaboração de uma moral superior. Semelhante à moral nada ordenara. Recusará em absoluto modelar o indivíduo ao sabor de uma ideia abstrata, como recusará mutilá-lo pela religião, pela lei ou pelo governo. Deixará ao indivíduo a sua liberdade plena e inteira. Será uma simples constatação de fatos, uma ciência.
E aí ele fecha, né, falando sobre moral com Kropotkin, né, começando, reafirmando o que se coloca no início, né, desse vídeo, que somos fluidos, estamos em constante mudança e transformação. E isso tem a ver com nossa liberdade, nossas escolhas. E lógico que nossa moral também é fluida como nós. Precisamos entender, né, quais são os valores que nos regem, que devem ser valores éticos. E aí construir uma moral que possa viabilizar a liberdade, né, a solidariedade e a fraternidade entre nós. Né? Aprendendo a respeitar o indivíduo, né, e o indivíduo aprendendo a se conhecer para coletivizar, né? Seja no trabalho, seja a partir do lazer, seja na educação, né? Em todos os âmbitos da vida humana. E principalmente é no cotidiano que se revoluciona. Então, vamos pensar sobre essas questões e dizer que somos imorais quando essa moral só vem para nos explorar e dominar o nosso corpo. Tá bom? Saúde e anarquia. Até a próxima!